A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Com a tia Michelle está tudo bem. Vocês estão preparados para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, a sua revista, já deixa aí tudo separadinho. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai querido, eu te agradeço por mais este dia. Também te agradeço pela vida de cada criança que nos assiste. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E olha lá, vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que a tia está ensinando para vocês? Venha, pois, à nossa escola. Vamos lá. Dez, nove, oito, sete, seis. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. Venha, pois, à nossa escola. É uma escola diferente, onde a gente estuda a Bíblia, a palavra santa de Deus. Esse livro nos ensina porque Deus amou o mundo e mandou o seu Filho para levar-nos para o céu. Venha, pois, a conhecer o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus. Venha, pois, aprender nesse livro bom o caminho para o céu. 10, 9, 8, 7, 6. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. Muito bem. Acho que vocês já devem estar aprendendo, não é mesmo? Vamos recapitular o tema do nosso trimestre? Olha, tá quase tudo aberto, né, crianças? Igreja, casa de Deus. Nós já vimos que é um lugar de comunhão, uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus, um lugar onde aprendemos a palavra, um lugar onde servimos a Deus, um lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus concede dons. A igreja é um lugar onde se fala a verdade, é um lugar de abrigo, é um lugar onde Deus cura. Em nossa última aula nós falamos que era um lugar de muita alegria. E hoje vamos abrir mais uma janelinha, a penúltima janela. É uma casa de fazer discípulos. Isso mesmo. Então abra aí a sua revista na aula de número 12. E hoje, crianças, nós vamos começar da forma inversa, tá bom? Em vez de a gente começar pelo nosso versículo, nós vamos começar pelo explorando as escrituras, tá? Hoje eu preferi inverter. Como a tia tem falado para vocês, novamente a gente não tem uma história começo, meio e fim, mas a gente tem um tema. E o tema de hoje é discípulos, né? Há uma casa de fazer discípulos. E eu quero começar a aula perguntando para vocês o que é ser um cristão. Você sabe me responder? Pense aí um pouquinho. A gente já conversou bastante esse trimestre. Ser um cristão é seguir os ensinamentos de Jesus. Isso mesmo. E não só isso, mas é querer, é ser parecido com Jesus. Nós precisamos, né, dessa forma, quando nós seguimos seus ensinamentos, a sua palavra, nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Ah, tia, não é fácil. Realmente não é fácil, mas Ele nos ajudará. Então não esqueça, ser cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. E os cristãos são conhecidos por outros nomes, não é mesmo? Ah, tem aí
Aí fora o pessoal fala, os evangélicos, os irmãos, os crentes. Teve uma época que falava assim, lá vai o Bíblia, né? Não importa, crianças, a forma como qual nós sejamos conhecidos, né? O nome que vão chamar a gente. Isso não é tão importante. Mas o mais importante é a forma, né? Que nós vamos ser reconhecidos. Que as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha, ali vai um cristão, ali vai um crente, ali vai um irmão, sabe? E é através do nosso comportamento que as pessoas enxergam. Não é por meio das nossas vestes, né? Apesar que a gente consegue às vezes identificar, mas não é isso que deve prevalecer nas nossas vidas, mas sim o nosso comportamento, né? O nosso testemunho, o nosso bom testemunho. E eu sempre falo para vocês que a gente tem que procurar identificar, saber como Jesus reagiria em diversas situações, né? Dependendo aonde você está, em certas circunstâncias, seja lá na sua escola, seja dentro do seu lar, com seus amiguinhos da vizinhança, determinada situação acontece com você e você tem ali que naquele momento que parar e pensar, o que Jesus faria no meu lugar, né? Então, nós que já cremos no Senhor Jesus, nós temos que sempre fazer essa reflexão, né? Lembrando aqui, a palavra de Deus ela é para ser lida, mas ela é para ser obedecida, para ser praticada, não é só ler, não é mesmo? E aqui fala que uma das coisas que nós nos comprometemos quando nós recebemos ao Senhor Jesus é demonstrar um bom testemunho, né? E é gratificante, crianças, quando alguém reconhece que somos cristãos, né? Pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de falar, fala, nossa, você é um cristão. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca e as pessoas falam, nossa, vi um brilho diferente. Então é muito gratificante. E nós temos que agradecer a Deus por Ele nos ajudar a dar bom testemunho, né? E as pessoas estão o tempo todo assim, olhando como a gente se porta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pedir ajuda ao Senhor para nos ajudar a parecermos com Cristo, né? Tem um cântico que a tia canta para vocês que diz assim, né? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. E se queremos chegar perto de Deus, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Mas a tia quer relembrar aqui para vocês estão lembrados, né? Que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele escolheu seus ajudantes, escolheu seus discípulos e ensinou os discípulos. Vocês se lembram quanto era? 12 discípulos, isso mesmo. Mas aí quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos se desfizeram, ficaram assim sem fazer nada? Não, né? A gente também já aprendeu isso. Que Jesus, antes de retornar ao céu, Jesus ele se mostrou, né? Apareceu aos discípulos e deixou recomendações. Disse para ele que eles tinham que continuar. E essas recomendações servem para nós. Quando o Senhor disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho, é para nós também. Não era só para os 12, né? No caso ali tinham 11. Não era só para aqueles 11. Depois a tia contou já para vocês que o Matias assumiu o lugar do Judas, certo? E eles continuaram falando, testemunhando, falando aquilo que havia acontecido. Eles continuaram cumprindo o chamado, cumprindo aquilo que Deus, que Jesus havia pedido para eles que fizessem. E a igreja foi diminuindo? Não, foi só aumentando. E outros discípulos foram, né? Crescendo, ia falando do amor, se convertia. Aí eles, o que eles faziam? Discipulava. O que quer dizer isso? Ensinava o outro e eles se tornavam discípulos. Esse discípulo ia lá, ganhava almas para Jesus e discipulava aquelas almas e se tornava um discípulo. E assim
o amor de Deus, ele foi se espalhando, ele foi sendo anunciado e tem sido multiplicado até os dias de hoje. Mas teve um discípulo especial, né? Especial, o Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele era um homem corajoso que falava a palavra do Senhor. Mas sabe, tinha ali pessoas que não gostavam. Então Estevão, ele foi preso, ele sofreu, foi apedrejado, morreu. Mas a obra parou? Não. E após ali a morte de Estevão, o que aconteceu? Os discípulos, eles meio que tiveram que se espalhar, né? Ficaram ali talvez com certo receio de acontecer o mesmo com eles, então eles se espalharam. Mas eles se espalharam e foram para outros lugares e parou de anunciar o amor de Deus? Não, eles continuaram, aonde, nas cidades que eles foram, eles continuaram a falar do amor de Deus. E a igreja aí, crescendo. E o trabalho ali deles naqueles outros lugares foi tão grande que chegou lá a notícia em Jerusalém que eles estavam fazendo um bom trabalho, que os cristãos, que os crentes estavam só aumentando. E sabe, ali a igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Barnabé é um outro homem muito importante. O seu nome significa encorajador. Ele era aquele homem assim que, tinha palavras de coragem, palavra de ânimo. Então enviou Barnabé para lá. E quando Barnabé chegou na Antioquia, sabe o que aconteceu? Ele viu ali o trabalho dos discípulos, né? Daqueles que estavam ali anunciando as boas novas. E Barnabé ficou muito feliz e animou eles, falou para eles, né? Que eles permanecessem assim, firmes no Senhor. Depois disso, Barnabé foi buscar Saulo. Saulo havia se convertido e aí Barnabé foi buscar Saulo para que estivesse junto com ele ali na Antioquia. E sabe, Barnabé e Saulo, ali Barnabé discipulou, né, o Saulo. Foi durante um ano, o Saulo ficou ali aprendendo da palavra de Deus, aprendendo sobre Deus e trabalhando para o Senhor, fazendo ali novos discípulos, ensinando pessoas. E foi neste momento, foi neste lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso mesmo. E sabe, criança, essa lição, ela também nos traz um aprendizado. Que isso não parou, isso continuou, né? A gente já ouviu diversas temáticas e diversas vezes aí o homem que Paulo se tornou. Continuou até os dias de hoje. A igreja tem essa função. É um lugar, uma casa para fazer discípulos. Isso mesmo, as pessoas aceitam a Cristo e ali elas são ensinadas. E você que já creu no Senhor Jesus, você também é um discípulo do Senhor. Isso mesmo, você é um discípulo de Cristo e precisa ensinar, compartilhar. Eu sempre digo que cristão tem que ser um compartilhador. Tudo aquilo que ele aprende, ele precisa ali, passar para o outro. Não guardar só para si, porque é muito bom para ser guardado só para si. E é muito gratificante quando a gente pode ensinar, né? E a gente ensina e aprende. E é uma maravilha. Deus, ele é muito bom. Então nós precisamos valorizar cada minutinho que nós estamos na igreja, na casa do Senhor. Nesse momento não podemos estar lá, mas não paramos de discipular, não paramos de ser discípulos, de servir ao Senhor. Continuamos, e você pode fazer isso aí da sua casa. A Chami está aqui, por exemplo, falando com vocês aqui. E vocês também podem, manda um WhatsApp para um amigo, converse com as pessoas, pergunte se elas estão bem. Isso é muito importante. E aí, nós vamos para o nosso versículo do dia, que está lá no livro de João, no capítulo 8 e o versículo 31. A tia vai ler aqui na Bíblia dela, que é a palavra de Deus. E diz assim: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8, 31. Você pode acompanhar aqui no cartaz, porque você certamente não está enxergando a Bíblia da tia. Ou procure aí na sua Bíblia.
E eu quero começar dizendo para vocês. Então Jesus disse para todos? Não. O que diz aí o versículo? Jesus disse para os que creram nele. E talvez você me assista pela primeira vez. Talvez você nunca tinha ouvido nada sobre Deus. E aí você está aí se perguntando, para os que creram nele? O que isso quer dizer? Na Bíblia, na palavra de Deus, tem uma história linda e maravilhosa. Isso mesmo. E na Bíblia nos diz sobre um Deus que é maravilhoso, um Deus que criou todas as coisas. E dentre essas coisas que Ele criou você e eu. Isso mesmo. E lá em João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo. E sabe, Deus criou eu e você. E Ele te ama. E eu e você fazemos parte deste mundo. E Ele tem um amor grandioso por você. Ele deseja que um dia você vá morar com ele na casa dele, no céu. O céu é um lugar santo e perfeito, assim como Deus. Deus é santo e perfeito. Ele nunca fez ou disse nada de errado. E sabe, crianças, lá na casa de Deus, o céu é maravilhoso. Lá não há tristeza, lá não há dor, lá não há morte. Não, e sabe, Jesus está lá. Isso mesmo, isso é muito importante. Jesus está lá, mas tem algo que não pode entrar na casa de Deus, no céu. O pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu penso que desagrada a Deus. E na Bíblia, lá em Romanos 3,23, diz, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Nós, eu e você, já nascemos com o desejo de fazer aquilo que é errado. Sabe, por exemplo, mentir, desobedecer aos pais, falar palavrão, tudo isso é pecado e desagrada a Deus. E sabe, nós merecemos ser castigados. E esse castigo é ficar para sempre separado de Deus, num lugar terrível. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E Ele pensou em tudo e traçou um plano especial para a minha e para a sua vida, para que não fôssemos castigados pelo pecado. E sabe, Ele mandou Jesus, o seu Filho, porque Ele nos ama tanto, Ele nos deu o seu único Filho. E Jesus veio como bebê, foi criança como você, mas Ele veio aqui fazer algo especial. Ele cresceu, tornou-se adulto e sem merecer, Ele foi castigado pelo meu e o seu pecado. Ele foi crucificado e lá Ele derramou todo o seu precioso sangue para perdoar eu e você do pecado. Na Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Mas a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Ele não ficou morto. Diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Vivo está, crianças, e está lá com Deus Pai, no céu. E por esse motivo, por causa do que Jesus fez por mim e por você, os nossos pecados podem ser perdoados. E sabe, Ele pode perdoar e Ele quer te tornar um filho de Deus. Isso mesmo, lá em João, no capítulo 1 e no versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para que você se torne um filho de Deus, é necessário que você creia em Jesus, creia naquilo que Ele fez, reconheça o seu pecado, reconheça que você precisa dEle. E você pode fazer isso neste momento. Você gostaria de receber o Senhor Jesus? Se sim, curve a sua cabeça e faça uma oração dizendo a Ele que você é pecador e que você deseja que Ele te perdoe de todo o pecado e que você crê no que Ele fez por você e deseja morar um dia com Ele no céu. Faça isso agora mesmo. Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, eu faço tanta coisa errada, Senhor, mas que o Senhor possa, por meio do Teu precioso sangue, limpar o meu coração. Sim, que o Senhor possa limpar o meu pecado, porque eu creio naquilo que o Senhor fez por mim na cruz. E eu desejo um dia morar no céu.
É o que eu te peço e te agradeço. Em teu nome. Amém. Amém. E olha lá, crianças. O que diz o restante aí do versículo? Que se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, os meus ensinamentos, onde que estão os mandamentos e ensinamentos? Na Bíblia, na palavra de Deus, vocês serão de fato discípulos do Senhor. Quem aí é discípulo? Eu sou. Você também é? Então, olha lá, hein? Precisamos seguir os seus ensinamentos, tá bom? E, crianças, eu quero deixar aqui um desafio para vocês. O desafio de hoje é que vocês façam um acróstico com a palavra cristão. Então, vocês vão colocar a palavrinha cristão assim. E para cada letrinha, vocês vão colocar uma característica de cristão. Eu, como cristão, sou amoroso, por exemplo. Eu, como cristão, preciso compartilhar as boas novas. Então, aí vocês façam com todas as letrinhas. As letrinhas que vocês acharem difícil, por exemplo, I talvez seja difícil, vocês podem acrescentar uma letrinha aqui na frente para formar a palavra, mas façam, tira uma foto, manda para a tia Michelle, ó, coloca assim e você junto, porque eu quero te ver, tá bom? E manda para a tia Michelle. Que vocês tenham aí uma boa semana. Essa próxima semana nós temos novidade. Nós vamos se reunir aí, a minha classe e a classe dos pequeninos de Jesus. Vamos fazer um encontro aí pelo Zoom para que a gente possa se ver. Então, crianças, se preparem. Preparem um versículo, um louvor. Ou prepare aí algo de que você tenha gostado, né? Para falar para nós do que você mais gostou nesse trimestre, de que lição. Ou algo que ficou forte aí que você aprendeu para compartilhar conosco, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana e ó, um beijão para vocês. Tchau!